Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos um assunto diferente e muito interessante. Afinal, será que as abelhas sabem matemática? Vocês já viram uma colmeia de perto? Já viram a estrutura? Onde as abelhas colocam mel, os favos de mel? Ali tem uma geometria. Aqui nós temos uma colmeia e as abelhas construindo os favos de mel. Bom, se vocês repararem, esses favos eles se parecem muito com o formato circular. Na verdade, elas inicialmente se aproximam muito de um círculo. Porém, com o calor, essa circunferência ela se aproxima de um hexágono regular. Mas vocês sabem o que é um hexágono regular? É um polígono de 6 lados e tem as medidas iguais e os ângulos também com medidas iguais. Bom, vamos ver aqui a reprodução das abelhas, né, produzindo aí as ceras onde vão ser depositados o mel. Bacana, né? Elas ficam trabalhando ali o tempo todo, né, produzindo um mel que tem diversas utilidades até para a gente, até na fabricação de remédios. Bom, mas vamos pegar um desses favos de mel. Vamos pegar um para a gente poder entender melhor a estrutura. Bom, aqui a gente pegou um hexágono regular, como eu falei, tem 6 lados com medidas iguais e 6 ângulos também com as medidas iguais. Então reparem, com esses outros hexágonos, a gente consegue agrupar em cada lado de um hexágono, formando um mosaico. E se vocês repararem, a gente pode fazer isso colocando mais hexágonos. E assim a gente vai aumentando esse mosaico. Assim que é a estrutura da colmeia. Então a gente tem um mosaico formado por hexágonos regulares. Bacana, né? E essa propriedade ela é determinante na hora de fazer, né, a colmeia com essa estrutura de hexágonos regulares. Mas existem outros polígonos que têm essa propriedade. E no final a gente vai ver por que as abelhas escolhem os hexágonos regulares. Bom, como eu falei, existem outras figuras que têm essa propriedade, da gente conseguir colocar uma ao lado da outra sem deixar espaço. Reparem, o triângulo equilátero, que é o triângulo que tem todos os lados com medidas iguais e também os ângulos com medidas iguais, eles também podem ser agrupados de forma com que forme um mosaico sem deixar espaços. Vamos ver. Reparem, aqui a gente agrupou o triângulo um a um, né, um do lado do outro, sem deixar nenhum espaço entre eles. E a gente pode fazer isso colocando em outros lados, seguindo outros lados. Eu coloquei outro triângulo, mais um, e a gente vai aumentando também esse mosaico. Se eu quiser, coloco também um lá em cima, e assim sucessivamente. A gente pode fazer isso infinitamente, porque é uma característica também do triângulo equilátero. Existe outra figura geométrica que também tem essa propriedade, o quadrado. Vamos ver aqui. O quadrado a gente também consegue colocar em um mosaico sem deixar espaço vazio, né, entre uma figura e a outra. Vamos pegar esses 5 quadrados. Reparem, aqui eu consigo, a partir do meio, colocar os 4 quadrados ali, né, a partir de um quadrado do meio, colocar os 4, né, formando um mosaico. Mas a gente pode preencher, ó. A gente pode ir encaixando em quadrados de forma com que a figura fique preenchida, formando também um mosaico na forma de quadrado. Bom, provavelmente vocês já viram essa estrutura de mosaico na forma de quadrados até no chão da sua sala, ou da sua sala de aula, né, de casa. Essa estrutura é muito utilizada, mosaicos formados por quadrados. Mas, como eu falei, só existem 3 figuras que têm essa propriedade de fazer mosaicos sem deixar espaços vazios ali, entre um lado e o outro. Vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês, né, vou tentar fazer esse mosaico com um pentágono e com um octógono. Vamos ver se dá para fazer. Bom, aqui nós pegamos um pentágono regular, ou seja, tem medidas
de lados iguais e ângulos iguais. Bom, vamos tentar encaixá-los de forma com que a gente consiga completar a figura sem deixar espaços. Então, vamos pegar mais alguns pentágonos regulares e agrupar. Repararam que fica um espaço entre um lado e um outro do pentágono? Então, essa figura não dá para formar os mosaicos, né, certinhos lado a lado, sem deixar espaços. E nesses espaços aqui a gente vê que tem um ângulo, né? Então, a gente pode preencher esses espaços aqui com um ângulo formado entre cada pentágono. Então, como eu falei, com pentágono não dá. E com octógono regular? Octógono é o polígono que tem 8 lados, que tem a mesma o regular tem a mesma medida, né, dos lados e os ângulos também têm a mesma medida. Vamos tentar agrupá-los como um mosaico. Repararam ali, ó, 2 espaços vazios, não dá. E, professor Pedro, tenta jogar isso de outra forma. Vamos lá. Não dá, gente. Não vai formar um mosaico ali sem nenhuma lacuna entre um lado e o outro. Acabamos de ver que com pentágonos regulares e octógonos regulares não é possível formar os mosaicos como nós vimos com as figuras anteriores. Mas agora é a hora de descobrir por que as abelhas escolhem os hexágonos regulares para poder fazer os favos de mel na colmeia. Dá uma olhadinha. Bom, como vimos, apenas o triângulo equilátero, os hexágonos regulares e os quadrados são possíveis formar os mosaicos. Bom, mas se a gente reparar, a estrutura da colmeia segue a dos hexágonos regulares. Isso porque o mosaico formado com os hexágonos regulares tem um menor perímetro comparado aos formados com triângulos equiláteros e quadrados. E o que isso significa, professor Pedro? Vamos esquecer os triângulos e os quadrados. Isso significa que com hexágonos regulares, a gente consegue um uso menor de cera para construir os favos de mel. Ou seja, as abelhas elas são econômicas na hora de produzir os favos de mel. Elas sabem com essa figura, com a mesma área, ela vai ocupar um menor perímetro, ou seja, um menor contorno. Bacana, né? Então, galera, vimos que as abelhas sabem matemática. Na verdade, elas utilizam a matemática ali na forma geométrica para poder construir os favos de mel e utilizar de melhor forma possível, né? Gastar o menos material possível na produção dos favos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula bem diferente, né, e curiosa. Eu aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!